Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 18 de dezembro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o juízo final. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Se tem uma coisa que nós podemos ter a plena certeza é de que todos, como disse o texto, absolutamente todos teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Não adianta tentarmos escapar de uma forma ou de outra, e talvez exatamente pelo fato de que aqui no nosso mundo nós somos muitas vezes cercados por tribunais que não fazem a justiça acontecer. Às vezes uma pessoa que está ocupando um alto cargo como juiz, ele acaba trabalhando de tal forma não para fazer com que aquilo que é certo aconteça, que a justiça seja feita para aquele que a merece, mas para fazer com que determinado grupo de pessoas ou com que determinada pessoa se torne de alguma forma beneficiada pelas decisões que ele tem o poder de tomar. Talvez por isso algumas pessoas hoje em dia têm medo do juízo. Uma outra ideia que acaba fazendo com que as pessoas tenham uma noção completamente equivocada em relação ao juízo é de que o julgamento, o juízo é um momento em que a pessoa é chamada diante de Deus para que ela possa fazer uma prestação de contas pelo que ela fez. Então agora ela vai ser completamente condenada pelo que fez. Quando olhamos, por exemplo, para a viúva que é retratada numa das parábolas contadas por Jesus como importunando um juiz, todos os dias ia até ele dizer: julga a minha causa, julga a minha causa. Se a gente tem uma visão equivocada do juízo, nós podemos chegar à conclusão que essa mulher está louca. Ela importunando um juiz para poder julgar a sua causa. Hoje as pessoas que são levadas até o tribunal, normalmente são as pessoas que fazem alguma coisa errada, e então agora tem que prestar contas diante das autoridades. No mundo bíblico, aquele indivíduo que vai até o juiz pedindo para que ele faça justiça, foi um indivíduo que foi injustiçado, aquele que teve seus direitos tolhidos. Ele vai até o juiz para poder dizer: eu passei por uma experiência em que os meus direitos foram negados ou foram roubados, eu levei prejuízo no meio de uma situação, então eu preciso que você faça justiça a mim. Então ele vai até o juiz procurando alguém que lhe faça justiça. Quando olhamos para a Bíblia, nós percebemos que a Bíblia vai trazer essa ideia a respeito de Deus. E existem alguns detalhes que aparecem no contexto bíblico que nos ajudam a entender o quadro como um todo. A Bíblia ela vai trabalhar a ideia de que, ao descrever a ideia do juízo, ela vai dizer que todos aqueles que serão salvos num contexto do juízo são aqueles que foram salvos pela graça mediante a fé. Eles são justificados não pelas obras, mas são justificados pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Eles creram naquilo que Cristo fez por eles, então eles são justificados, eles são perdoados. E mais do que isso, apesar de serem salvos e justificados pela graça mediante a fé, mas eles são julgados pelas obras. Por que isso? Porque cada um teve que tomar as suas decisões, fazer as suas escolhas enquanto esteve aqui na terra, e serão julgados exatamente por essas mesmas obras. A base do juízo é a lei moral resumida nos 10 mandamentos. Encontramos vários textos na Bíblia que mencionam isso tudo. Depois, se você quiser dar uma olhada no nosso guia de estudos, esses textos, é uma grande quantidade, uma grande gama de textos que se encontra aqui no nosso guia de estudos. Essas obras, elas acabam sendo uma evidência externa de alguma coisa que aconteceu no coração. Quando o indivíduo foi salvo pela graça mediante a fé, quando ele entendeu que o perdão pelos seus pecados não é pelo que ele fez, mas pelo que Cristo fez por ele, e ele se lança sobre Cristo Jesus, ele aceita Jesus como seu Salvador e como seu Senhor. Como Salvador, Jesus o perdoa. Como Senhor, Jesus o toma pela mão e agora o leva por um caminho de obediência. O Espírito de Deus passa a viver dentro dele. E então, a partir desse momento, a lei de Deus é escrita no seu coração. As únicas pessoas que não serão salvas serão aquelas que decidirem não se salvar.
Porque a única coisa que temos que fazer, que depende de nós, é tomarmos a decisão. Eu quero viver isso. Eu quero experimentar a graça mediante a fé. Eu quero ser salvo por Cristo. Eu quero que o Espírito de Deus viva dentro de mim. Quando a pessoa toma essa decisão, então ela acaba sendo salva. Há um lembrete que vai aparecer no nosso guia de estudos. Não existe um decreto divino que seja arbitrário e que eleja alguns para salvação e outros para perdição. Cada um é responsável pelo seu próprio destino. No fim, o juízo não é o momento em que Deus decide nos aceitar ou nos rejeitar, mas o momento em que Ele indica qual foi a nossa escolha final. Se nós o aceitamos ou não. Uma escolha manifestada pelas nossas obras ao longo do tempo determinará se seremos salvos ou perdidos. Por isso, existem alguns elementos no juízo que têm que ser analisados. Por exemplo, se o indivíduo tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Somente aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador têm o seu nome ali, o que significa que eles foram salvos pela graça mediante a fé. Foram perdoados por Cristo e que Cristo teve domínio sobre a vida deles. E então, nesse momento do juízo, o que será levado em consideração, não o que eles fizeram, mas o que Cristo fez em favor deles. Portanto, aqueles que se perdem são os que fazem um caminho completamente inverso. Não confiaram em Cristo, não se entregaram a Ele, e então agora terão que arcar com o preço do pecado, porque o salário do pecado é morte, e morte eterna. E Jesus não morreu por todos os pecados? Morreu. Mas Ele não nos obriga a aceitar a proposta que Ele nos fez. Nós somos livres para o fazer. Por isso, nesse momento, eu desafio a dizer a Cristo Jesus: Senhor, eu quero ter a certeza de que, pela graça mediante a fé, eu serei salvo por Ti. Você não quer se unir a mim nesse momento e orar ao Senhor? Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama e que através do Teu amor, manifestado através de Cristo, podemos ser totalmente salvos. Nos colocamos em Tuas mãos. No nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição. E você?